Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta sexta-feira, feriado, para mais um vídeo aqui no canal. Vou confessar que, sinceramente, eu não ia gravar vídeo pra hoje, porque é meu aniversário e eu falei, vou dar uma folgada, vai. Mas daí eu falei, não vou deixar a galera sem vídeo, pô. Então tá saindo vídeo agora, só que à tarde não teremos vídeo. Vou dar uma curtida aqui no meu aniversário, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar bastante coisa interessante. E pra começar, bora falar sobre Barcelona. A equipe catalã não irá poupar esforços para repatriar Messi no meio do ano, e o jornal Mundo Deportivo informou que o clube pretende arrecadar pelo menos 100 milhões de euros em vendas na próxima janela. O jornal hoje estampou em sua capa 5 jogadores que já estão na lista de transferíveis e, de acordo com a publicação, o Barcelona considera que pode chegar a esse valor se conseguir negociar os 5. E eles seriam o zagueiro Eric Garcia, o meio-campista Kessié, os atacantes Ferran Torres, Ansu Fati e Rafinha. Barça considera que esses jogadores têm um bom mercado, principalmente o jovem Ansu Fati e também o brasileiro Rafinha. Esses 100 milhões de euros entrariam como receitas para o Barcelona e a saída dos jogadores abriria um bom espaço na folha salarial do clube, possibilitando então o retorno de Lionel Messi. Meus amigos, o Barcelona já iniciou os esforços para repatriar o argentino e eu já contei pra vocês que o argentino também está disposto a ajudar e reduzir um pouco o seu salário para voltar ao Barça, né? Vamos ver no meio do ano se essa história terá um final feliz para a equipe do Barcelona. Mas eu tenho certeza que quase todo mundo tá querendo ver ele de volta lá no Barça, né? Confessa! Nesse vídeo eu vou te falar muito mais coisa interessante, então, sem mais enrolações, solta a intro! Sabia que vocês estavam aprontando alguma coisa. Mostra a faixa, Manu. Dá um beijo no pai. Te amo. Tá bom. Fiz menos sujeira que o confete do ano passado, pelo menos, né? Parabéns! Sabia que vocês estavam aprontando alguma coisa. Tinha certeza absoluta. Conheço minha família. Voltando ao vídeo, né? Agora dá pra voltar. Solta a intro! Ontem, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, Fortaleza visitou o São Lourenço e venceu com 2 gols marcados no fim. Assim, o Leão do Pici venceu por 2-0 e segue na liderança do Grupo H com 6 pontos conquistados. Santos ficou no empate sem gols com o Audax Italiano e fica na segunda colocação do Grupo E com 4 pontos. Esse jogo ainda contou com a presença de Neymar, que esteve na Vila Belmiro para acompanhar o seu ex-clube. O Neymar, inclusive, depois da partida foi lá no vestiário, né, conversou com alguns jogadores, teve até atleta lá que se emocionou de estar podendo trocar uma ideia com o Neymar, cumprimentar ele e tudo mais. O jogador também chegou a comentar que vai voltar sim a jogar pela equipe do Santos, mas obviamente não colocou uma data, né? O Botafogo atropelou a Universidade César Valerro ao vencer por 4-0, com gols de Tietê, Eduardo, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Agora o Glorioso chega a 4 pontos na segunda colocação do seu grupo. Goiás visitou o Universitário e chegou a abrir 2-0, com gols de Maguinho e Morelli, mas depois levou empate no fim e o jogo terminou em 2-2. Agora o Esmeraldino vai a 2 pontos e fica na terceira colocação do seu grupo. Pela Copa Libertadores, Palmeiras levou um susto com gol de Bobadilha, mas virou o jogo com gols de Gustavo Gomes e Rafael Navarro. Assim, o Alviverde venceu o Cerro Porteño por 2-1 e embolou o grupo C, onde todos os clubes têm 3 pontos. Agora é oficial, Mário Fernandes não é mais jogador do Internacional. O clube comunicou na noite de ontem que o lateral direito pediu rescisão contratual por questões pessoais e está deixando o Colorado após apenas 5 jogos. Lembrando que há cerca de um mês, um dirigente do CSKA Moscou havia dito que tinha conversas seguidas com Mário, pois ele queria voltar à Rússia, mas nada de novo saiu em relação ao possível retorno. Lembrando que caso ele queira realmente voltar à Rússia, ele só poderá ser anunciado pelo CSKA na janela do meio do ano. Luan e São Paulo avançaram na renovação de contrato nos últimos dias. As partes agora debatem a extensão do vínculo até 2027 e devem ter uma definição na próxima semana. Apesar da coincidência, o avanço nas conversas não tem nada a ver com
com a demissão de Rogério Ceni e a chegada de Dorival Júnior, já que de acordo com o portal GE, as negociações estavam caminhando para um desfecho positivo já na semana passada. Continuando sobre o São Paulo, Muricy Ramalho, coordenador técnico do clube, se afastou do cargo por tempo indeterminado para cuidar de um pequeno problema cardíaco. Ceará anunciou ontem um trio de reforços. Primeiro foi o goleiro Bruno Ferreira, que foi vice-campeão gaúcho pelo Caxias, e ele assinou contrato até 2025. O segundo é o atacante Nicolas, que deixou o Goiás e assinou contrato até 2024. E por último foi o volante Zé Ricardo, que chega com contrato válido apenas até o final desse ano. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, vai, é meu aniversário, dá isso daqui de presente pra mim, esse like, vamos estourar o botão aí, tá? Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Eu vou te convidar a conhecer minhas redes sociais, vou deixar os links na descrição, lá sempre rola muita notícia, transferência, curiosidades e mais, então vai lá me seguir. Ontem, pela volta das quartas de final da Europa League, Sevilha meteu 3-0 no Manchester United, com direito a 2 gols de En-Nesyri e um de Loic Baldé. O placar agregado ficou 5-2 para os espanhóis. Detalhe que o primeiro gol foi falha de Maguire e o terceiro gol foi uma falha bizarra do goleiro De Gea. Inclusive, depois da partida, né, o Erik ten Hag saiu em defesa aí do De Gea, falou que é um dos goleiros aí que mais tem partidas sem levar gols lá na Premier League. Não deixou de tecer elogios aí ao goleiro, que estava sendo massacrado nas redes sociais por conta da falha, né? Lembrando que no primeiro gol foi falha de Maguire, mas não bancando o advogado do diabo, mas o De Gea também mandou a bola na fogueira, né? O Maguire tava com 3 jogadores do Sevilha em volta dele e o De Gea podia muito bem ter dado um bicão, né? Ou seja, resumindo o jogo de ontem, se não fossem as falhas, quem sabe aí o Manchester poderia ter jogado mais e quem sabe até ter passado de fase, né? Mas as falhas foram bizarras. Sporting levou o gol de Rabiot logo aos 9 minutos e depois empatou com Marcus Edward aos 20. Então o placar ficou 1-1 e o agregado 2-1 para a Juventus, que avançou para a semifinal. Bayer Leverkusen goleou o Union Saint-Gilloise por 4-1 e avançou de fase com placar agregado de 5-2. Roma e Feyenoord de longe foi o melhor jogo de ontem da Europa League. Lembrando que a primeira partida tinha sido 1-0 para os holandeses, então a Roma precisava da vitória. Spinazzola abriu o placar aos 60 minutos, Igor Paixão empatou para o Feyenoord aos 80. Paulo Dybala então apareceu e colocou a Roma na frente aos 89. O jogo foi para a prorrogação, onde El Shaarawy fez o terceiro aos 101 minutos e Pellegrini completou o passeio no segundo tempo. Assim a Roma venceu por 4-1 e avançou também para a semi. Agora então as semifinais da Europa League estão definidas e ficaram assim. Roma enfrenta o Leverkusen e Juventus pega o Sevilha. Os jogos de ida são no dia 11 e os de volta no dia 18 de maio. Pela Conference League, Lech Poznan venceu Fiorentina por 3-2, mas os italianos avançaram de fase, já que o agregado ficou 6-4. AZ Alkmaar venceu o Anderlecht por 2-0, placar que levou o jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis, onde os holandeses venceram por 4-1. West Ham venceu o Gent por 4-1 e teve até gol de Lucas Paquetá de pênalti. Basel venceu Nice por 2-1. As semifinais da Conference League ficaram assim. West Ham enfrenta o AZ Alkmaar, Fiorentina pega o Basel e os jogos acontecem também nos dias 11 e 18 de maio. Em janeiro, o Arsenal foi com tudo por Moisés Caicedo e teve oferta de 80 milhões de euros rejeitada pelo Brighton. O jogador queria muito jogar lá e agora pela primeira vez ele desabafou sobre o assunto em entrevista à Telefootball. Estive muito perto de chegar no Arsenal e por isso sofri muito. Gosto deles porque eles têm jogadores e estrelas jovens e talentosas, mas sempre com aquela mentalidade de querer mais e mais. Tenho certeza que ainda terei outra oportunidade. Lembrando a vocês que Moisés Caicedo continua sendo o alvo do Arsenal para o meio do ano e também agora é alvo lá do Liverpool, tá? Só que a gente sabe que ele custará bem caro. Se em janeiro os caras recusaram 80 milhões, agora no meio do ano eles devem querer bem mais que isso, né? Ainda mais que o Moisés Caicedo, logo depois que terminou a janela no começo do ano, renovou o contrato com o Brighton. A imprensa francesa continua falando que Galtier deixará o Paris Saint-Germain no meio do ano, apesar do técnico afirmar que vai continuar e inclusive dizer que já está trabalhando com o diretor Luis Campos, planejando a próxima temporada. O jornal L'Equipe informou ontem mais uma vez que Zidane continua sendo o sonho dos donos do clube e agora eles acreditam que tem chances reais de contratá-lo, já que Zidane não vai para a seleção francesa. A publicação inclusive fala que o emir do Catar deve tentar uma nova reunião com Zidane e acredita que tem alguns trunfos
motivos para convencê-lo a aceitar o cargo. A imprensa francesa, inclusive, falou que ficou bem surpresa com o Galtier afirmando em coletiva que já está trabalhando para a próxima temporada, principalmente porque quase todo mundo coloca ele fora do clube já, tá? Ele só não foi demitido ainda porque a grande maioria dos técnicos não quer aceitar um trabalho faltando apenas alguns jogos aí para terminar a temporada, e por isso um novo nome deve chegar só no meio do ano. Outros técnicos também cogitados caso o Paris Saint-Germain não consiga um acerto com Zidane seriam Thiago Motta, Mourinho e Marcelo Gallardo. Napoli subiu o preço desejado por Victor Osimhen, já que ele está na mira de vários gigantes europeus, e as ofertas devem começar a chegar no final da temporada. O jornal Gazzetta dello Sport informou que o preço inicial era de 100 milhões, porém agora o presidente Aurélio de Laurentiis avisou aos interessados que o atacante só irá embora por 150 milhões de euros. Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern de Munique são os principais interessados no nigeriano, que nessa atual temporada já marcou 26 gols. Rapaz, eu quero ver só as ofertas que começarão a chegar por Victor Osimhen. Tem muito time grande interessado, muito time disposto a abrir os cofres, e eu tô curioso pra ver se algum deles vai convencer o Napoli a negociar o atacante, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer nessa próxima janela. Você queria que o Osimhen continuasse mais um ano lá no Napoli, ou então que ele pulasse pra algum gigante lá da Europa? Pra qual time? Você queria ver o Osimhen jogando aonde? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera, valeu, até o próximo vídeo e falou! It's gonna be a long night.